Eu gostaria de, primeiramente, né, dar boas-vindas a todos vocês. Esse é um encontro promovido pelo Spark, que é uma comunidade, né, dedicada ao avanço da tecnologia nas áreas de compras e supply chain. Para quem não me conhece, eu sou a Carol Gamileira, sou Head de Marketing aqui no Supply Brain, e eu estou muito animada de explorar esse tema com vocês hoje. Esse é um evento especial, porque é uma colaboração, né, entre Supply Brain e Linkana, duas empresas que se destacam no uso da inovação e da tecnologia na área de compras. E hoje nós vamos abordar estratégias e tecnologias na seleção e homologação de fornecedores, né? Então vamos aprofundar ali nas tendências que estão moldando não só o futuro, mas a realidade das compras e da gestão de fornecedores. E para esse bate-papo, né, eu gostaria de convidar o Jefferson Anjos, que é CEO do SuperBrain e mestre em inteligência artificial, para falar um pouco sobre como a tecnologia tem sido usada para descobrir e recomendar novos fornecedores em processos de cotação. E em seguida, o Léo Cavalcante, fundador e CEO da Linkana, trazendo o que há de novo aí na homologação de novos fornecedores. Depois a gente abre para as perguntas, né, e para a discussão. Então fiquem à vontade para enviar as perguntas pelo chat ou levantar a mão aqui no Teams para contribuir abrindo o microfone. A ideia é que a gente faça um bate-papo bem informal mesmo, uma mesa redonda aqui. Então é isso, Jefferson. Muito obrigada por estar aqui hoje e seja bem-vindo. Fica à vontade para fazer sua apresentação. Obrigado, cara. Bom, gente, bom dia a todos. Deixa eu pegar aqui minha tela. Eu vou usar basicamente um slide só para a gente falar, conversar um pouquinho, né? Hoje no Supply Brain, mas obviamente tem também outras empresas atuando nessa parte. O grande objetivo nosso é fazer com que a conexão entre empresas compradoras e empresas fornecedoras ocorra, né? Então, como que eu consigo fazer para que ocorra um negócio da melhor forma possível entre as empresas? E a gente começou automatizando toda a parte de compras dessas empresas. Então, tudo que vocês compram normalmente de produtos, mas agora também a gente já começa a entrar em serviços, né? O Supply Brain realiza o processo de descoberta do fornecedor e também realiza o processo de negociação automatizada com esse fornecedor. Então, qual que era o problema que a gente viu quando nós entramos na empresa? Tipicamente, as empresas têm diversos compradores realizando uma operação ali de compras. Esses compradores, eles conhecem os fornecedores e normalmente eles convidam esses fornecedores para participar de uma um determinado bid ali, né? No entanto, na maioria das vezes, quando são bids mais simplificados, os compradores tipicamente vão utilizar empresas que eles já conhecem ou estão no histórico deles. É muito difícil eles ficarem fazendo sourcing em bids mais simplificados. Entenda o seguinte: você vai comprar uma caneta azul Bic, normalmente você já tem um ou dois ou três fornecedores ali históricos. Eu não vou descobrir, eu não vou procurar um novo fornecedor, porque isso não é estratégico para a minha empresa. Só que compradores saem de empresas, né? Ou seja, as pessoas mudam de empresas de forma constante. Então, se essa informação não está em algum lugar muito clara, né, enfim, que eu já comprei de uma determinada empresa, normalmente isso se perde quando ele sai também. Então, você tem uma base de conhecimento fortíssima que está saindo da empresa ali dentro, e ela pode se perder. E aí, quando vem um outro comprador, ele não convida a empresa X para participar porque não está no histórico ou porque ele não conhece aquela empresa. Tá? Então, o que nós fizemos? Nós criamos um algoritmo de IA que ele é capaz de entender o que um fornecedor vende, mesmo que eu nunca comprei um determinado produto para ele, com uma determinada probabilidade. Então, exemplo, você nunca comprou um determinado disjuntor
de uma empresa X. O sistema nosso consegue verificar que, por você ter comprado disjuntores de outras empresas que venderam produtos semelhantes àquela empresa que você já comprou um interruptor, por exemplo, essa empresa pode provavelmente também vender disjuntores. Mesmo esquema de recomendações que vocês veem em carrinhos de compras, veem em Netflix e assim por diante, né? Então, o sistema nosso consegue entender os preferências de venda, né, de uma determinada empresa, que tipos de produtos que ela pode vender com uma determinada probabilidade e recomendar essa empresa né, para participar de uma determinada cotação. O ponto é que isso hoje é feito com uma máquina, ou seja, o algoritmo de IA faz todo esse processo de forma autônoma, sem que um comprador precise efetivamente ficar falando, olha, adicione ou não um determinado fornecedor numa cotação. Do outro lado, a gente tem agora um sistema onde ele começa a automatizar também o processo de resposta dos fornecedores, de vindas dos fornecedores. Então, imagine que, de um lado, tem inteligência artificial fazendo toda a parte de sourcing ali dentro, e do outro lado, eu tenho também um sistema de inteligência artificial realizando todo o processo de respostas de cotações, e os dois sistemas estão negociando entre eles. Qual que é o problema que a gente tem nessas negociações, né? Ou seja, o que vai acontecer aqui dentro? Enquanto eu estou negociando no mesmo nível, o que a gente chama aqui, né, os fornecedores internos de empresa, que são aqueles fornecedores que já foram homologados, tá ok. Eu preciso garantir, né, que os fornecedores já estão homologados, então o que eu preciso garantir agora, e aí o Léo vai falar muito bem sobre isso, o que eu preciso garantir agora é que esses fornecedores que estão homologados continuem válidos. É isso que eu preciso garantir. Agora, quando eu subo um nível a mais, que é eu saio de interno da empresa e vou para o mercado, então hoje os nossos algoritmos ele consegue buscar novos fornecedores fora, né, da empresa, né? Então, estou literalmente oxigenando a base de dados, e aí eu descubro que o fornecedor X fornece aquele disjuntor e eu recomendo esse fornecedor para a empresa. Agora eu preciso ter um processo de homologação ainda mais rápido e mais automatizado. Então, hoje a gente vê que o futuro, né, é cada vez mais compras mais simplificadas sendo executadas de forma autônoma, que ela, desde a seleção do fornecedor, a negociação com o fornecedor e também a homologação do fornecedor, que pode ocorrer de forma mais rápida e mais autônoma, mantendo toda a parte de compliance junto das empresas, né? Então, é como que a gente consegue construir isso de tal forma que fique eficiente e seguro para as empresas. É o momento que a gente está, né? É o momento que eu vejo as empresas hoje criando tecnologia para que isso possa acontecer. E existem alguns desafios, né? Então, quando a gente fala desse futuro, a gente também vê alguns desafios e, obviamente, algumas oportunidades. Como eu comentei, uma das principais oportunidades que a gente vê é acessar novos mercados e fornecedores. Ou seja, se uma empresa está entrando no mercado novo para ela, ela ainda não tem um vendedor lixo, ela não teve relações com alguns fornecedores naquela área, o sistema nosso poderia recomendar fornecedores para ajudar naquele processo. Só que para fazer isso a gente precisa de dados. Então, a inteligência artificial ela não funciona se você não tem dados. Como que a gente consegue ter dados adequados para conseguir gerar essas recomendações de fornecedores, né? Hoje a gente trabalha muito com descrições de materiais, ou seja, ah, se você tem um material que ele é extremamente genérico, está escrito somente caneta, provavelmente o sistema vai recomendar fornecedores errados para você, porque eu posso recomendar um fornecedor de uma caneta, sabe, de dentista, enquanto
você está querendo comprar uma caneta para escritório. Então, você precisa ter um dado ali dentro que seja minimamente entendível pela os algoritmos de IA e, ao mesmo tempo, também, vamos dizer assim, que fosse entendível pelo humano, né? Então, se um humano consegue entender o que está escrito ali dentro, o algoritmo de inteligência de IA também vai poder usar aquela informação para descobrir fornecedores adequados e negociar com esses fornecedores, tá? O outro grande desafio, e o maior desafio hoje, né, é a gente ter os dados para poder homologar esses fornecedores. Então, como que a gente consegue efetivamente descobrir, olha, esse fornecedor ele é adequado para poder realizar esse processo de cotação? Como que a gente consegue homologar rapidamente um fornecedor para uma compra menor, uma compra simplificada? Então, quando a gente fala de uma compra de baixo valor, eu preciso realmente ter que preencher todos aqueles formulários que normalmente a gente faz para comprar um insumo de, né, do direto ali dentro, enfim, ou tem algum caminho mais simplificado para que eu possa realizar essa homologação. Esse desafio de homologar fornecedores com o desafio de dados, hoje são os dois principais desafios para que a gente tenha uma automação completa do processo de sourcing e do processo de negociação como um todo dentro do sistema. E, por fim, a gente sempre fala aqui de efeito de rede, né? Então, quando a gente fala de efeito de rede, quanto mais empresas compartilham os seus dados de forma anonimizada, e isso tem mudado bastante, né? Antes as empresas ficavam em silos, hoje as empresas começam a compartilhar informações, e pode ser desde compartilhar informações se é um bom ou não um fornecedor, a compartilhar informações de o que eu comprei no mercado. Os nossos sistemas eles começam a ficar cada vez mais inteligentes, né? Então, eu consigo entender o comportamento hoje de um determinado fornecedor, não somente no contexto da empresa que nos contratou, mas também em contexto de várias outras empresas. É, e isso é algo bem poderoso, que antes não era possível de ser feito sem inteligência artificial, ou, né, ou sem algoritmos avançados para poder trabalhar com uma grande massa de dados, que é o que a gente trabalha atualmente, tá? Bom, então, para finalizar a minha parte aqui, eu sempre comento, né, que a gente está indo para um momento realmente de automação completa do que a gente entende não ser a parte mais estratégica dentro da área de procurement, tá? Hoje os sistemas são capazes de recomendar reabastecimento, são capazes de, ou seja, criar requisição de compra, né? Então, ele é capaz de recomendar um reabastecimento, são capazes de selecionar fornecedores, capazes de negociar. Quando eu falo negociar, é criar estratégias mesmo de negociação. Se eu vou usar um leilão reverso, se eu vou usar um target ali dentro, um leilão japonês, qual tática que eu vou usar? Eu preciso usar a mesma tática com todos os fornecedores? Talvez com um eu vou estar usando a tática A e com o outro eu vou usar a tática B, dado que eles são suscetíveis a táticas diferentes, né? Ali dentro. Então, a gente tem trabalhado para que esse caminho de automação completa dessa parte que seja que é mais simplificada ocorra. E isso já é mais o presente e menos o futuro, né? Além disso, os sistemas de IA têm cada vez mais apoiado na tomada de decisão também da parte estratégica. Então, desde, novamente, da descoberta dos fornecedores para a parte de homologação de fornecedores, negociação, isso pode ser feito de forma automática ou pode ser feito de forma assistida. Então, o sistema realiza certas recomendações para que compradores e também fornecedores possam tomar uma melhor decisão possível no seu processo. Bom, gente, muito obrigado. A ideia era falar rapidamente para dar também tempo depois para algumas perguntas. Léo, fica à vontade, meu caro. Massa, boa, Jefferson. Pessoal, primeiro, obrigado aí pelo convite. Bom dia aí para todo mundo.
Quem não me conhece, eu sou o Léo, sou CEO e um dos cofundadores da Linkana. A gente trabalha com software de onboarding de fornecedores muito focado em rotinas de cadastro, homologação, análise de risco, gestão de documentos, principalmente em grandes empresas, né? Orquestrar toda essa complexidade de dados e aprovações necessárias nesse processo. Eu não sou mestre IA como o Jefferson aí, mas eu sou um pitaqueiro profissional, então dá para trocar algumas ideias Sabe aqui, muito. falar algumas coisas. E, assim, pegando até um gancho da apresentação do Jefferson, que, enfim, falou um pouco de como se aplica IA, né, nesse contexto de negociação, eu acho que é importante contextualizar para todo mundo que IA não é uma coisa nova, né? No sentido, principalmente esse tipo de IA voltado a aprendizado de máquina, né, Jefferson, de capturar tendências, ajudar em escolhas, né? Então isso está por aí há bastante tempo, né? Já se usa muito isso, né? A gente já tem algoritmos muito simples de recomendação que a gente já usa no nosso dia a dia, a gente às vezes nem percebe, né? Até coisas muito básicas como o autocompletar que tem lá no celular da gente, quando a gente fala, vou comer aí o celular sugere padaria, né, restaurante, né? Então, você tem vários modelinhos, né, toda hora trabalhando pela gente. Só que tá todo mundo nesse momento agora de descoberta de IA, né? Eu diria assim, veio uma era de descoberta de IA e eu acho que foi muito provocada principalmente por esse lançamento, né, desses modelos comerciais de grandes modelos de linguagem, né, que o grande catalisador foi o ChatGPT, que veio aí lá em 2020, foi 2022, meu Deus, foi final de 2022. E semana passada lançou uma versão nova, multimodal, e faz áudio, faz imagem, faz acontecer. E eu acho que está todo mundo meio que, muita gente empolgada, né? Muita gente assustada, falando: meu Deus, o mundo acabou, vão dominar o mundo, vou perder meu emprego, né? Como é que isso impacta a minha área, como é que isso impacta a minha profissão e como é que isso impacta compras, né? Procurement de uma maneira geral. Então, eu acho que isso eu gosto de fazer um baseline, né, para acho que até setar um pouco dessas expectativas, né? Tem muita gente que pensa em IA de uma maneira, por não entender exatamente o que é IA, né? Pensa que ela pode resolver problemas que ela não é tão boa em resolver, né? Então, acho que antes até de falar no que IA é bom, né, para compras, para homologação de fornecedores, eu vou dar minha opinião assim do que IA hoje ainda não é bom, pelo menos esses modelos, essas principais soluções que a gente tem, né, no paradigma atual. Pode ser que surjam outras coisas por aí, mas principalmente para vocês que têm olhado muito para isso, né, usado na vida pessoal, eu estou brincando aqui com IA, estou testando esses modelos, vocês vão ver que esses modelos são muito bons em fazer várias coisas, né? Por exemplo, você consegue fazer com que esses modelos resumam muito bem informações, né? Você tem um texto para caramba, você quer um resumo daquele texto. Legal, ele é muito bom nisso, né? Se você tem, sei lá, um compilado de várias imagens, como o Jefferson falou, né? Você tem vários produtos e você quer achar similaridade, né, textual, né, ou até de imagem, dependendo da IA, né? Pode ser uma imagem, pode ser o texto, pode ser a descrição do produto, pode ser, sei lá, a tributação que incide sobre esse produto. Ela vai achar tendências, ela vai ser muito boa para trazer esses insights, né, para gerar esse tipo de recomendação para você, né? Ela também vai ser muito boa para você criar análises de dados, né? Não só tendências, mas para você analisar, né? Você extrair dados de um banco, você montar relatórios. Então, tem muita coisa que esses modelos são bons, mas tem muita gente que chega, sei lá, para um modelo grande de IA desse, né? E vem perguntar, cara, me explica qual é o sentido da vida, né? Tipo, e aí espera que a IA vai dar uma resposta super criativa, não, tenho que dar bom dia para a IA, porque vai que ela fica chateada comigo e tal. Isso, isso é engraçado, porque de fato esses modelos são muito humanos, né? Tipo, a linguagem dele hoje em dia, principalmente dos que a gente está acostumado fora desse negócio aqui da gente, mas a gente tem que lembrar que, na verdade, esses modelos, eles não estão sendo criativos na criação humana da palavra, né? Eles são treinados em cima de determinados dados, então eles são necessariamente limitados aos dados em que eles estão treinados. Se ele não tiver um determinado dado, por exemplo, se você esconde, Jefferson, Isaac Newton de um modelo desse, ele não vai deduzir Isaac Newton e a teoria Uhum.
física por trás de Isaac Newton. Ele não tem essa capacidade de criação, né? Muita gente acha que, caramba, ChatGPT vai começar a pensar as novas equações, né? Vai descobrir a equação da vida, vai descobrir como, sei lá, vencer a gravidade. E pelo menos no paradigma que a gente tem hoje, isso não é algo muito factível, né? Não é para isso que esses modelos estão funcionando, né? Então, Skynet, né? Chegar lá, Arnold Schwarzenegger exterminando todo mundo aí, que vai, a Supply Brain vai pegar Jefferson, vai amarrar ele, vai dominar os compradores que estão usando, ainda não é o tipo de Graças a Deus, tecnologia, né? né? Ainda não chegou nesse tipo de tecnologia, né? Então, eu acho que isso é um ponto muito importante, porque eu acho que tem muita gente apocalíptica com IA, e como eu falei, não é algo que surgiu agora, e eu acho que não é algo que vem para... Óbvio, vai mudar muito a nossa vida, tá, pessoal, nos próximos 5 anos, eu tenho certeza. Assim como a internet mudou, né? Quando a web veio, quando a digitalização veio, né? Quando as redes sociais vieram, quando os próprios softwares em nuvem, né? Que, por exemplo, Superbrain e Linkana aqui operam também. Então, muitas dessas coisas mudaram muitos paradigmas, né? IA não vai ser diferente, mas eu não acredito no cenário apocalíptico, né? Do tipo, a humanidade vai acabar daqui a 3 anos. E eu acho que isso vai, aos poucos, se incorporando nas nossas vidas e, aos poucos, isso também vai crescendo mais, porque já existem soluções de IA, né? Mas, como essa que a gente falou de machine learning, né? Que é aprendizado de máquina. Mas, aos poucos, a gente vai trazendo mais aplicações que vão servir como verdadeiros, na minha opinião, ou onde eu estou mais empolgado nessa aplicação, falando aqui especificamente de homologação de fornecedores, é nesses copilotos, né? Que vão empoderar, fazer um puta power-up na vida do comprador, na vida do profissional de compras, dentro desses processos, né? Por quê? E por que é que eu falo muito em copiloto, Jefferson? Que eu acho que vem do gancho de uma coisa que você falou na tua palestra. É legal, a gente pode ter o modelo mais poderoso do mundo, e esse Gemini, ChatGPT, cara, ele nunca viu nada na vida em termos de capacidade de processamento, parâmetros. Os caras tornaram acessível algo que, sei lá, tava lá Jefferson, os caras estudando em laboratório para treinar um modelo, um trabalho do cacete, vai e volta semanas, Anos e anos de trabalhos, anos e né? anos e anos, e agora os caras tornaram comercial um modelo que é treinado em todos os dados da internet e muito sofisticado em relação a parâmetros, em relação a a aproximação de um resultado que de fato agrada o ser humano, né? Mas o grande problema, que mais uma vez, é que esse modelo está limitado a dados, né? E por isso que a gente vê ainda esses modelos, entre aspas, alucinando, né? Falando besteira. E eu digo que um dos grandes desafios hoje de uma corporação não é ter um modelo poderoso a seu dispor. O grande desafio é ela ter os dados certos para que esse modelo Exatamente. custe resultados corretos, né? E aí tem coisa que a IA não resolve, porque se o paradigma é que você hoje enfia muito dado ruim dentro da sua organização, por exemplo, a descrição dos produtos, Jefferson, elas estão cagadas, né? Tipo, não tem nada correto. O cara escreveu caneta, só, é o que tem lá na descrição da requisição, é o que tem na descrição do pedido, é o que tem na descrição da nota. Não tem milagre que vá fazer com que esse modelo seja sofisticado para entender qual é o modelo, qual a coisa. Ele vai poder fazer aproximações, mas quanto mais de não qualidade essa maçaroca de dados pior vão ser as Vai ser o resultado. recomendações, ou menos útil vai ser o usuário, né? Ele vai olhar e falar, que recomendação horrível, né? Isso aqui não me serve de nada. Então, hoje, eu falo muito para a galera que está muito ansiosa. Eu estava falando ontem com uma amiga minha aqui de uma empresa, que é cliente, ela fala, pô, estou muito preocupada porque o pessoal está cobrando muita gente de aplicar IA aqui dentro. E eu vejo isso como uma visão meio torta, né? Porque a pessoa vai dar solução, né? Porque é marretar uma solução antes de entender o problema, né? E na minha cabeça tem muita solução de IA que, se aplicada em sistemas, por exemplo, que estão com dados muito ruins, que infelizmente, pessoal, vocês podem cantar e me trucar nessa, mas sistemas de compras normalmente não são reconhecidamente sistemas que estão com os melhores dados possíveis, mais estruturados, os processos mais engajados. Pelo contrário, a gente vive ainda uma realidade em que as ferramentas elas sofrem muito com engajamento, né? Principalmente as maiores, né? Pois os usuários não gostam de usar, é muito complicado, pô, é muito difícil, é muito burocrático, e aí toda essa dificuldade, ela cria uma qualidade de dado muito baixa. E é aquele ditado de sistema, né? Se só entra porcaria, só sai porcaria. Você não tem como estar imputando uma série de informações ali de uma qualidade mais ou menos, de uma qualidade impressível, e achar que quando você for fazer um relatório, fazer um insight, buscar uma recomendação, seja manual, tá?
E aí você pode estar fazendo isso manualmente, seja através de IA, você vai estar conseguindo muita coisa. E aí, é nesse paradigma que essa realidade que eu foco até para... Porque muita empresa atropela, né? Fala, vamos trazer IA por IA, né? Tá muita gente aí falando, já vi os desafios, né? Estamos procurando soluções de compras que trabalhem com IA. Isso para mim é uma das coisas mais bizarras que tem, né? Tipo, você está invertendo a lógica da parada. Mas eu vejo que existem formas, né, da própria IA apoiar nessa qualidade de informação para que você consiga futuramente empoderar ainda mais esses modelos poderosos que eu tenho certeza, como o Jefferson falou, vão automatizar muito das tarefas que a gente faz, principalmente tarefas repetitivas, tarefas menos estratégicas. É muito mais difícil você fazer um strategic sourcing, né? E pedir para o IA falar, me indique qual é a melhor solução de leilão automatizado, e aí ele milagrosamente, sei lá, vai ser o oráculo e falar, para a tua empresa é a Supply Brain, né? Para a tua empresa é essa aqui, né? Isso ainda é muito difícil fazer, porque são muitas variáveis, né? Que definem o que é um bom software numa RFX. Mas, por exemplo, falando no contexto, por exemplo, de homologação de fornecedores, dois temas que a gente tem olhado com bastante carinho. Um deles é como ficou bem mais fácil, Jefferson, essa parte de validação documental por conta desse multimodal que esses modelos estão. Antes era um trabalho do cacete, era OCR, aí você tabelava, você tinha que explicar o que é que você estava querendo que a máquina lesse, aí se tivesse qualquer coisa fora do parâmetro, aí quebrava, a assertividade caía para cacete. Hoje, esses modelos cara, fazem tudo isso ao mesmo tempo, né? Eles leem a imagem, interpretam, Exato. conhecem, né? São ótimos para isso, né, cara? Muito bons mesmo. É uma delícia, tipo, o pessoal que trabalha com gestão de terceiros, né, que vê, tem aquela documentação trabalhista, é a guia do FGTS, é a certidão tal, é o alvará. Cara, às vezes não vem num padrão só, são 1.000 documentos, 10.000 documentos. Esses modelos já são treinados. Você pode treinar esses modelos também dentro dessas bases e usar o que ele já tem de poder para refinar, né, para sofisticar para um contexto específico, como, por exemplo, é o nosso. Eu vou refinar para a documentação de fornecedores do Brasil, e aí todo aquele trabalho que o profissional de homologação teria para analisar aquele demonstrativo financeiro, aquele documento que estava rolando, versus o trabalho que eu teria, né, para, sei lá, internalizar essa demanda, fazer um BPO, terceirizar, eu vou automatizar, eu vou conseguir, eu não preciso nem necessariamente aprovar pelo profissional. Eu posso fazer no modelo copiloto, ó. Esse documento aqui eu tenho 99% de chance de que realmente é um alvará e que o vencimento é esse. E aí o usuário pode decidir se ele quer que aquilo seja uma aprovação automática, que ele vai passar o olho depois, ele pode só chegar com aquilo ali para dar uma revisada, né, nos que estavam com a discrepância, né, um índice de certeza menor do que X, né, por exemplo, né? Então aquilo começa a agir como um copiloto, pessoal, que vai dando muita produtividade, porque você vai dando escala para um modelo hoje que, cara, é muito chato você olhar para a homologação e falar, feito o Jefferson falou, escolhi o fornecedor certo, agora eu vou ter que passar por toda aquela burocracia de entender se ele é o fornecedor que está de acordo com a minha política, se ele é o fornecedor que está de acordo com o que eu preciso. E aí, mais uma vez, né? Como os dados ainda são muito ruins, na minha opinião, em geral, eu ainda acho uma aplicação ousada, otimista, aí Jefferson pode me complementar, alguém pode falar também, uma aplicação de IA que vai tentar criar ou dizer qual é o risco do fornecedor de maneira muito pura, sabe? Porque isso ainda é muito subjetivo. A gente tentou muito procurar esse padrão de mercado, né? Mas as empresas ainda têm um conceito muito variado do que é um fornecedor seguro, sei lá, para a segurança da informação, o que é um fornecedor seguro a nível compliance. Então, você achar que a IA vai dizer isso por você, eu ainda acho que ainda é difícil pela forma como as empresas hoje trabalham e pela qualidade dos dados que a gente vai ter para a IA poder dar esse tipo de informação, né? Mas, voltando à parte do copiloto, né? Uma outra coisa que não só eu acho que tem muita coisa legal em termos de produtividade nessa parte documental, mas também na própria experiência do usuário, né? A coisa mais chata que tem em software, e eu acho que também isso é chato pra cacete na Lincana, é que o usuário hoje, pessoal, para praticar ações, vocês todos devem ter isso, né? A gente interage com formulários, né? A gente interage falando, cara, o que é que eu quero fazer? Eu quero homologar um fornecedor. Então, eu vou ter que entrar lá no formulário de homologação, né? Eu quero adicionar esse fornecedor na Lincana. Então, tem que botar o CNPJ, tem que dizer qual é a categoria, né? Tem que dizer qual é o e-mail de contato, tem que colocar qual é a commodity, tem que colocar isso, aquilo, outro. Então, a gente é muito acostumado
com essa lógica de que a gente interage com formulários. A gente preenche campos, a gente segue um passo a passo, e se aquele passo a passo quebrar, lascou. Né? Se um campo tiver mal parametrizado, se não era Já não vai para funcionar tal, mais. já, né, o fluxo lá é o que eles chamam de step-by-step design, né? Tipo, é o passo a passo todo amarradinho, e se qualquer coisa tiver quebrado, vocês já passaram por isso, né? Quem usa RPzão já viu, né? Eita, aquele campo tá mal configurado, né? O tipo do campo tá errado, a integração não funcionou porque mudaram não sei o quê. Quebra tudo, né? Não tem volta, não tem como o sistema ele não foge daquilo que foi pré-definido, né? Só que com esse advento desses modelos, né, e de como a IA está trazendo uma nova perspectiva de interação da experiência do usuário, né? Então, o ChatGPT, ele não é um formulário como o Google é, né? O Google a gente manda uma pergunta e aí ele dispara uma lista de eventuais sites que podem estar mais adequados para aquela pergunta que a gente fez lá naquele formulário dele de busca. Só que não, o ChatGPT quebrou o paradigma e fez, cara, o ser humano gosta de conversar, né? Ele não gosta de seguir um padrão, ele é maluco, né? Ele vai, volta, ele vem, volta. Então, uma coisa que também eu acho que é um paradigma que vai acontecer, e eu vejo isso acontecendo também na homologação de fornecedores, na requisição de compras, nesses processos em geral, é que em vez de você ter a pessoa interagindo com o formulário, você vai ter ela interagindo com o modelo. Né? E a pessoa vai falar, sei lá, eu quero comprar caneta, né? E aí o modelo que já tem a base lá, ele vai começar a falar, entendi, você quer caneta, mas por que tipo de caneta, né? Pode me explicar melhor a quantidade e tal, isso, aqui lá, já que você tem esse e-mail, eu presumo que você é dessa área, logo seu centro de custo é esse, a caneta que você aparentemente está querendo comprar é essa, já tem uma tabela, porque essa commodity já é negociada aqui, então a requisição que eu acho que você queria fazer é esse É formulário essa aqui. aqui. Confirma, né? Você não precisa fazer por ele, porque talvez ainda não esteja já nesse ponto de bala. Mas você pode ajudar ele a entender o que ele quer fazer e não precisar alfabetizar uma pessoa num sistema que ela nunca viu na vida ou que ela usa, sei lá, quantas vezes um requisitante usa o sistema para fazer uma compra, né? Ele tem outras coisas para fazer, né? Ele é um profissional de marketing, ele é o cara do administrativo, ele está fazendo contabilidade, ele compra caneta de vez em quando, né? Quando ele Em várias precisa. empresas você tem um assistente para fazer requisição para o requisitante, né? Exatamente, porque não dá, cara. É alfabetizar a pessoa em muito sistema. A gente dizer que o cara é obrigado a entender de Linkana, ele não é. Ele não vai aprender, principalmente se não for algo core na rotina dele. Então é a Uhum. mesma coisa de homologar um fornecedor. Às vezes o cara não sabe se o fornecedor tem que ou não ter análise financeira, se vai ou não precisar fazer o questionário de mobilização. Então, quando você vai trazer um fornecedor novo, você vai dizer, cara, eu vou contratar aqui essa empreiteira aqui. Aí a IA vai fazer, pô, esse CNPJ normalmente é dessa categoria aqui, e aí ele já pergunta, mas vai ter serviço em loco? Esse cara vai entrar nas nossas instalações? Aí o cara vai dizer, não, né? Mas essa compra que você está fazendo aqui, ela é acima de 20 mil reais por ano ou você está comprando abaixo? O cara, não é abaixo. Aí o cara vai dizer, ó, então o fornecedor vai ter que ser homologado aqui, né? Você vai ter que passar ele por esse processo, confirma, confirma. E aí vai, né? Então, hoje, eu acho, isso é o que mais me empolga nas aplicações de IA, porque eu acho que aumentar o engajamento do usuário para garantir que a qualidade do dado vai estar onde ela precisa estar. E mais do que isso, o dado vai estar lá, né? Porque muitas vezes eu não estou nem falando de qualidade, o cara simplesmente não faz a requisição do sistema, ele faz em outro lugar, né? Compra, negocia em todo que é canto e depois manda a nota fiscal e fala, era urgente e tal, eu quero um waiver da política, né? Então, tem nem Agora dado, vamos né, Jefferson? regularizar isso, né? Vamos regularizar depois que eu já fiz fora. Exatamente, cara. Então nunca vai ter IA milagrosa com esse processo sendo bypassado. Mas se a gente investir, onde eu acho que deveria ser a prioridade, tá? Na experiência do usuário, antes de tudo, porque se o usuário não estiver usando, não adianta, né? Se a gente não tiver os dados sendo inseridos, não adianta. E depois na qualidade em que esse dado que o usuário vai usar também esteja boa, né? Seja na validação, né? Seja na autenticação, seja em tentar entender inconsistências em preenchimento pelo próprio fornecedor também, né? O copiloto pode ser pro fornecedor. O fornecedor bota um negócio e fala, cara, eu acho que você não preencheu um contato comercial, porque esse teu e-mail é um Gmail, né? Tipo, bota um e-mail legal. Então, se a gente focar na coisa, para mim, coisa certa, que é na experiência antes, na qualidade depois, e aí sim, no que a gente consegue extrair desses dados de qualidade, eu acho que esse é um caminho que a vai avançar de maneira muito rápida dentro das organizações. Se a gente fizer o inverso, se a gente sair atropelando, né, tentar comprar
o IA pelo buzz, pela hype. Eu quero botar IA aqui, eu vou botar um modelo, vai treinar em cima dos meus dados, esquecendo, né? Ou não tendo a humildade para admitir que os dados, na verdade, são horríveis, são uma porcaria, nem vocês usam, né? Ninguém consegue puxar o relatório de spend, ninguém consegue olhar e falar, não, vamos fazer aqui, segmentar para ver quantas vezes a gente comprou essa caneta. Aí vai puxar um relatório e não consegue fazer nada, né? Porque não consegue nem compor, porque todo mundo descreve caneta de uma forma diferente. Não adianta achar que a vai fazer milagre e vai virar só buzz, né? Vai ser feita a época do Web3, do metaverso, do blockchain, né? Que todo mundo, vamos lá e vamos colocar isso e vamos revolucionar. E as aplicações reais são, sei lá, 0,1% do que foi criado como aquele hype, né? E do que realmente está sendo feito nas empresas. Então, é legal a gente ter essa sobriedade, porque a gente pode se empolgar, sim, porque assim, é fantástico. Assim, eu uso essas coisas todo dia. Eu acho que tem aplicações absurdas, mas se a gente não usa de uma maneira sóbria, a gente acaba se empolgando pelos motivos errados, e isso, consequentemente, faz com que a gente não tenha valor, né? Não agregue valor para o nosso dia a dia profissional, pessoal, ou a gente se desespere pelos motivos errados e fica sofrendo de ansiedade desnecessariamente também. Então, meus 2 centavos para essa discussão são esses aí. Bom, meu cara, muito bom. Obrigada, Léo. Obrigada, Jefferson. Pessoal, queria reforçar aqui para vocês ficarem à vontade para mandar perguntas pelo chat ou então levantar a mão que a gente organiza aqui, todo mundo consegue contribuir. Mas enquanto não chega nenhuma pergunta, eu já tenho aqui a minha, né? O Léo comentou bastante sobre os dados, sobre a experiência do usuário, e a gente sabe que nesse momento que a gente tem tantas opções de ferramentas, é super importante que essas plataformas elas se conectem, né? Que a gente tenha esses dados integrados, que a gente tenha um processo ágil, né? Um processo eficiente. Então, pegando essas duas apresentações, né? O Jeff trazendo como o Supergreen pode apoiar na recomendação de novos fornecedores, né, nessa descoberta, e o Léo trazendo como que a Linkana faz também essa homologação, como que isso pode ser integrado, né, para facilitar a vida do pessoal de compras, né? Como que vocês enxergam isso integrados hoje? Boa, cara. Bom, acho que começa como eu comentei, né? Quando a gente faz a seleção do fornecedor, né? E o Léo falou muito bem sobre cada empresa ter um padrão de homologação, né, Léo? Cada empresa fala o que é um fornecedor adequado para ela. Na hora que a gente recomenda o fornecedor externo, eu preciso que esse fornecedor seja homologado, né? Então aqui eu vou na Linkana e falo, o Léo, né? Ou seja, mando para o software da Linkana, falo, esse fornecedor aqui, ele está homologado adequadamente para essa empresa, né? Ou ele pode ser homologado para essa empresa? E aí o Léo pode, inclusive, o Léo, você me fala melhor, talvez você já até me falar se por algum critério específico, por exemplo, uma CND e etc., aquele fornecedor não pode nem seguir no processo para chegar no comprador para ele terminar aquele processo de homologação, né? Ou seja, eu já disparo para ele, ele fala comigo, olha, tá aguardando homologação aqui dentro, ou já fala, não, esse cara já não vai ser homologado aqui dentro por algum critério específico, né? Caso seja possível. Caso tenha os dados para que ele possa já tomar essa decisão e com a confiabilidade 99,9% ali dentro, a empresa ligou o piloto automático, né? Então vai estar sempre a gente fazendo essas comunicações, sabe? Ou seja, lá eu estou selecionando o fornecedor, mas eu ainda não sei se eu posso recomendar ele, ou seja, se eu posso efetivamente comprar daquele fornecedor. A Linkana vem e realiza esse processo, seja de uma forma automática, uma forma semi-automática, ou, enfim, até de uma forma manual mesmo, pelo time de compras. Massa. Eu acho que tem algumas coisas, né, que, tipo, desde as coisas mais básicas, né, eu acho que, tipo, uma das coisas que a gente, do que a gente faz, né, por exemplo, você quando sobe um cliente novo, você tem normalmente o que a gente chama de legado, né, que é aquela base de fornecedores que o cliente já tem. Ele, não, mas eu preciso da minha base homologada, também na realidade da Linkana, né, e aí normalmente eu sempre falo a mesma coisa, né, eu falo,
você em tese não precisa ou não deveria querer como ativa toda essa base homologada. Porque boa parte dessas empresas hoje, elas nem existem mais, né? Principalmente bases muito grandes, né? Então, você já, aquela coisa mais básica, né? Essa empresa ainda existe, né? Tipo, eu estou falando de um CNPJ existente e muita empresa grande, no spend dos últimos 12 meses, tem em torno aí de 3 a 5% dessa base inativa por uma série de motivos, né? Incorporou, quebrou, teve problema tributário, foi suspenso, né? Então, isso é um parâmetro muito básico, né, de monitoramento, por exemplo, dessas informações, porque é aquele negócio, né? No limite e no volume, se você não puder mais contar com aquele fornecedor que você comprou há 6 meses atrás, mas você só tem ele para comprar daqui a 6 meses depois, esse cara já não existe mais, né? Não pode ser até que ele exista, tá, Jefferson? Mas mudou o CNPJ e seu processo de homologação é um inferno e vai passar 3 semanas, você pode fazer com que aquela compra, que era para você achava que ia acontecer imediatamente, né? Ela demore aí as 3 semanas que talvez você não tenha, né? Então é muito importante que exista algum nível de controle ativo dessas informações, né? Isso que eu estou falando mais básico, né? Que é a informação de cadastro, né? Mas as mais complexas, né? Que é a parte onde o risco mora, né? Onde as empresas entendem que há risco, seja financeiro, seja trabalhista, seja reputacional, seja segurança da informação, seja regulatório, né? Na parte de licenças, certificações e de qualidade, né? Que são controles que a empresa se obriga a fazer para não ser responsabilizada por erros ou problemas que o fornecedor venha a ter, seja por lei, ou seja por risco operacional mesmo, pode dar um problema operacional que vai sobrar para mim, vai sobrar para minha marca, né? Então, eu acho que tem muita sinergia, né, quando você consegue operar nesses processos de uma maneira mais estruturada. Eu acho que, falando até mais, nerdizando aqui mais sobre o tema integração, né, eu acho que, no tema aqui da inovação, aqui principalmente falando de tecnologia e IA, né, a gente sempre se acostumou muito com o tema integração, né, falando muito de APIs, né, tipo, você tem uma API que é a porta de comunicação de um sistema, então, sei lá, vamos integrar a Linkana com o Supply Brain, então, provavelmente vai ter uma API que o Supply Brain tem, a Linkana vai ter algum outro tipo de API, ou webhook, né, que é uma API que manda informações, e a gente vai criar um conector para esses dois sistemas se falarem por meio de regras de negócio, né? Então a gente vai lá. No Jefferson CNPJ é corrido, né? Não tem um ponto, não tem a barra. Na Linkana tem que ter, então a gente tem que tratar essa informação para a Linkana reconhecer o que é o CNPJ lá para o Jefferson, né? Mas eu acho que a coisa legal também nesse Mundial, que eu já tenho lido uma galera falar sobre isso, Jefferson, é que uma das aplicações que o pessoal está testando, quer muito fazer, em vez de colocar APIs, entre aspas, para conversarem, né, você colocar sistemas com modelos para conversarem entre si, né? Então, você basicamente tem uma API, então o modelo entende aquilo ali, né, e fala, beleza, então meu conector vai ter que ser esse de para, então o dado precisa estar assim, né? Então, isso é uma coisa muito legal, por exemplo, tem fluxos de automação na Linkana que, por exemplo, eu mesmo, eu já faço esse hack, né? Eu falo, cara, eu tenho esse sistema aqui que é o Stripe, que é esse cara de pagamentos, eu tenho esse sistema aqui que é o meu RP, né? E aí esses caras têm essas duas APIs. Me diga, usando essa ferramenta aqui Como de que você criação de vai? conector, como é que você criaria um conector para eu criar uma venda automaticamente a partir de uma transação que foi feita lá? E é impressionante como você consegue um copiloto muito forte para fazer isso, né? Então, hoje o usuário, sozinho, ele já consegue fazer muita coisa com a ajuda desses modelos. Então, o próximo passo vai ser você colocar esses modelos, né, para fazerem isso, né, de uma maneira mais independente do usuário. Eu acho também que hoje é um tema ainda muito espioso, né, Gerson? A gente fala, vai integrar os sistemas. Aí o cliente fala, putz, meu Deus, já sei Já que vai demorar 2 começa. anos, né? Já Exatamente. começa o sofrimento, aí fica todo mundo, meu Deus, como vai para onde, como é que vai integrar? E aí muita gente opta por não integrar porque já antecipa o estresse que vai ser integrar e manter integrado, né? Porque você até Sim, faz, mas logo 6 meses depois, muda o negócio e quebra, aí chama a TI, aí TI não resolve, porque TI tem 1 milhão de outros sistemas integrados que estão quebrando, né? Então, eu ainda acho que é um paradigma difícil dentro das organizações ver isso como algo fácil, né? Todo mundo sabe que é difícil. Implementar sistema já é difícil, né? E normalmente integrar sistema é o chefe, né? Final lá, né? Quando você está no estágio lá do chefe mais forte, né?
Mas eu acho que também IA vai trazer, Carol, um paradigma muito diferente, né, para essa parte de integração. Ela vai começar a permitir que esse sofrimento, né, seja menor, né? Obviamente, dependendo do tipo de sistema que você está integrando. Se você está lá numa realidade SAP da vida, que não tem API, você tem que lidar com consultoria e desenvolvimento interno, não vai ter muito milagre que um IA vai resolver, vai poder fazer até certo ponto, né? Mas para os sistemas mais modernos, né, que já vão meio que se adequar ou se preparar para terem boas documentações de APIs e de formas legais de se conectarem, vai ser muito simples para usuários não técnicos fazerem isso, provavelmente, e mais do que isso, talvez até de maneira mais automatizada, esses conectores nativos serem criados. E aí eu acho que é um futuro que SupplyBrain e Linkana devem ver com carinho. A gente está meio que nessa mesma pegada, né, de trazer uma solução mais nova e não uma solução mais antiga. Então, é bem mais fácil para a gente considerar esses As parâmetros, né, tecnologias. Jefferson? Sem isso ser um grande sofrimento e fazer o usuário penar para fazer isso acontecer. Eu acho que você falou muito bem, né? Porque assim, o que a gente vê é que cada vez mais a gente vai ter aplicações especialistas, né? Então, você tem uma aplicação especialista em homologação de fornecedores. A gente tem uma aplicação especialista em automação do processo de compras. Então, é muito difícil você encontrar a melhor aplicação que faz tudo, né? Então, sei lá, um software X que consegue fazer homologação, automação, requisição, o famoso request to payment, né? Que faz realmente tudo isso e faz tudo isso de forma muito adequada, boa, para um cenário moderno, né? Um cenário mais de IA, vamos dizer assim, né? Que a gente está vivendo. E com isso, a necessidade de integrações sempre existiu, mas elas ainda se tornam mais fortes, né? Entre as empresas. E fazer isso de forma mais simples, simplificada, a IA pode realmente ajudar muito a fazer isso. Hoje, como você comentou, você vai lá no chat GPT, um copiloto, e pede para poder criar uma integração de sistemas que são bastante conhecidos, né, ou que têm APIs bem documentadas, ele consegue realmente criar o código ali dentro e já realizar esse processo. O ponto ainda é como fazer o deploy. Então, ele, né, dado que se o usuário não tem esse conhecimento, que a gente tem que quebrar essa barreira, é ajudar ele a fazer o deploy disso também. Perfeito. Só, a gente tem um comentário aqui no chat da Rita. Ela fala que o Jefferson começou falando, né, que a IA está entrando na parte de cotação de serviços, mas que ainda não é uma solução efetiva, como, por exemplo, realizar a concorrência de serviços de limpeza, segurança, né, que contém ali informações que precisam da inteligência humana para analisar melhor essas propostas, por terem muitas variáveis e também por terem riscos trabalhistas envolvidos. Jeff, você quer comentar um pouco mais sobre isso? Perfeito. Quando a gente fala de automação em materiais, isso é muito mais fácil, né? Porque basicamente você está comprando um produto, desde que aquele produto esteja dentro dos parâmetros que você selecionou, caneta, azul, Bic, né? Eu não quero uma outra marca, eu quero que seja Bic, especificamente. E aquela cristal, né? Então vamos colocar caneta azul, Bic cristal, para ficar bem claro. Então, desde que você determinou claramente o que você quer, você pode, a princípio, comprar essa caneta de qualquer fornecedor, que também atende a sua necessidade, né? Menor preço, prazo de entrega, condição de pagamento, enfim, tem vários fatores ali para tomar a decisão, mas são decisões quantitativas. Quando a gente chega num processo onde tem decisões qualitativas, isso é um pouco mais complexo, né? Então, serviços, muitas vezes você tem pontos qualitativos também, que se torna complexo para que o sistema realize esse processo de forma 100% autônoma, né? Alguns serviços mais simplificados é totalmente possível, né? Então, você vai pegar ali uma escolta armada, né? Você já tem 3 ou 4 fornecedores que realizam esse processo para vocês e a decisão é quantitativa. Ok, então o sistema consegue realizar esse processo de forma clara. Mas como até o Léo comentou, você vai contratar um software, você não vai conseguir fazer isso hoje de forma autônoma, né?
A IA hoje não é tão adequada ainda para isso, para tomar essa decisão. Ou pensa o seguinte: você vai contratar uma agência de marketing, fica bem fácil isso. Você vai contratar uma agência de marketing. E aí você tem lá 3 agências participando de um bid. E as 3 te mandaram o portfólio dela. Qual agência que eu vou contratar? Você poderia até usar IA para poder ler o portfólio e falar se aquilo é bonito ou feio, mas bonito ou feio ainda é um contexto que ela foi treinada, né? Então, ainda vai ser muito subjetivo para saber se o portfólio é adequado ou não para a sua empresa, na sua realidade. Então, realmente, você precisa ter ali uma decisão humana para finalizar o processo. Mas talvez, para começar o processo, não há necessidade 100% de uma pessoa, ou poderia ser utilizado copilotos, como o Léo falou, né? Para que você possa, por exemplo, descobrir os novos fornecedores de novas agências de marketing e que possa te ajudar a escrever a sua RFI ali dentro da melhor forma possível, tá? Ótimo. Temos mais uma pergunta aqui do Davi. Ele pergunta como é feita a escolha dos fornecedores que irão participar da requisição. Aí ele comenta, né, numa compra com 20 fornecedores que podem atender, a solução ela cota com os 20 ou tem métricas de classificação, notas ou algo assim? Aí isso vai depender de cada empresa, né? Então, a gente já teve cotações de itens simples, né? Ou seja, commodities mesmo, sendo cotado com mais de 100 fornecedores. Porque para a empresa que realiza, né, assim, o nosso cliente, ele quer cotar com todos os fornecedores que o sistema recomendar. Claro que a gente tem um threshold, né? Então, o algoritmo de A, ele tem o que a gente chama de acuracidades. Na hora que eu recomendo um fornecedor que não é um fornecedor histórico, nós recomendamos esse fornecedor baseado em um nível de assertividade. Então, olha, existe 95% de chance que esse fornecedor vende essa caneta. Beleza. Então, acima de 90% eu aceito, abaixo eu não quero esses fornecedores. Então, normalmente vai ter algum limite assim, mas é realmente uma regra de cada empresa, tá? Qual que é a vantagem de cotar com muitos, tá? Sem, acho exagero, tá? Mas qual que é a vantagem de cotar, por exemplo, com 20 fornecedores? O seu processo de sourcing ali dentro, que poderia demorar 3 dias, ele pode ser fechado em questões de horas, tá? E mantendo o compliance que a empresa precisa. Então, exemplo, eu preciso ter pelo menos 5 cotações respondidas efetivamente para poder realizar, para fazer o fechamento daquela compra. Se eu mandar isso para 5 fornecedores, eu vou ter que esperar 3 dias para que o processo finalize. Então, vou ter que dar um prazo para que eles possam responder, caso eles também não tenham algo automatizado do lado deles. Se eu mando para 20, eu posso falar que eu tenho um dia de prazo para responder, porque a probabilidade de 5 responderem é alta, né? Então, se a empresa tem uma estratégia de reduzir SLA de atendimento, mais fornecedores ajuda a reduzir esse SLA, né? Se a empresa tem estratégia de ter mais negociações, ou seja, eu quero realmente reduzir custo ali dentro, a quantidade influencia também, mas o tempo também vai ser importante para que ocorra negociações, ou seja, rodadas de negociações com esse fornecedor. E por fim, obviamente, você pode usar algumas métricas, sim, e é bem comum, métricas como, por exemplo, se é um bom ou não fornecedor baseado em OTIF. Eu tenho uma compra de urgência, esse fornecedor normalmente me entrega atrasado, eu já desclassifico ele porque ele não é um fornecedor classificado, por exemplo, é qualificado. Perfeito. Temos mais uma pergunta aqui, acho que dá tempo. O Fernando, ele comenta que é bacana a visão das ferramentas de IA como ajudantes nesse primeiro momento em tarefas mais repetitivas ou passíveis de automação, melhorando a experiência do comprador e do cliente interno. É um comentário, na verdade, não é uma pergunta. Pessoal, queria saber se tem mais uma pergunta aqui para a gente fechar. Se não, queria deixar aí os minutos finais para o Léo e para o Jefferson
Aqui tem uma pergunta. Algum exemplo de uso para cotações de obras do Ramon? Acho que tanto na Lincana quanto no Supply Brain, né? A gente vai ter aplicações especificamente para obras, né? Tanto em homologação quanto em cotações. Um dos nossos clientes, por exemplo, é a MRV, né? E aí a gente realiza diversos tipos de cotações ali dentro para tanto para itens de obras, né? Quanto para itens também de escritório, enfim, etc. Diretos e indiretos, né? Pô, acho que você, falando em palavras finais aí, na linha do que a Carol falou, eu acho que é muito por aí, tá, Fernando? Acho que se seu trabalho hoje em compras é ser um desses assistentes, né? Se você está numa função que é permeada por muita tarefa repetitiva, né? Isso, para mim, é um sinal de alerta, né? Porque é uma tendência que essas funções que executam tarefas mais repetitivas, elas podem ser substituídas por automações, por IA, né? Por sistemas que vão conseguir trabalhar isso de uma maneira diferente, né? Então, eu acho que o grande desafio, né, para o comprador, de uma maneira geral, é entender que você ainda vai ser o decisor. Você vai ser o operador desses modelos, né? Então é aquele negócio. O copiloto, ele é um copiloto, né? Muita gente fala, mas a inteligência artificial acabou com o programador. Eu não acredito nisso. Tem os programadores que estão usando os copilotos para serem programadores mais produtivos e melhores. Mas até agora, surgiu lá o Devin, né? Que era para substituir o programador. O negócio é uma porcaria. Ele criava bug e não corrigia bug, passava 8 horas para não fazer nada. Então ainda não estamos aí, tá? Mas eu acho que focar em entender como saber operar esses modelos, porque hoje já dá para usar eles como copiloto, tá, pessoal? Até fora de uma solução corporativa, eu acho que é o caminho para vocês se especializarem, para vocês subirem a barra do trabalho de vocês e eventualmente não serem substituídos, né? Ou terem o trabalho desvalorizado, porque vocês estão fazendo a tarefa que pode vir nessa linha do IA, né? Pode vir a ser substituída pelo IA. Então, seria essa aí minhas últimas considerações. Jefferson, Carol, brigadão aí pelo convite. Foi massa aí conversar com vocês e espero que a gente esteja junto aí numa próxima. Muito bom, Léo. E o que você está falando, cara, é muito legal essa questão, porque esse final de semana eu estava brincando, né, para fazer uma aplicação e perguntei a chat. Então eu gosto de usar as ferramentas do ambiente de IA até para testar e ver algumas coisas assim dentro, né? Mesmo que eu sei o caminho para seguir, eu gosto de validar algumas coisas também. E a Chat fez um código tão horrível, mas tão horrível, mas correto, né? Então, assim, o código era ruim, mas estava correto, etc. O problema é que ela usou técnicas ruins e softwares ou bibliotecas que eu queria usar ali dentro não foram mencionadas. E eu simplesmente guiei ela, corrigi, falei, olha, isso que você está usando não segue tais padrões ali dentro que você está usando uma tecnologia antiga, tem uma tecnologia mais moderna hoje, que poderia ser feito assim, assim, assim. Ou seja, eu gerei um input para ela, falando que o que ela fez, apesar de correto, não era o melhor. E aí ela falou, obviamente, né? Você começa assim, né? Entendi, né? Não, não tem o não, né? Só entendi, né? Entendi. E aí foi lá e recorrigiu todo o código dela com base no que eu falei. E ficou perfeito. Então, assim, se eu fosse codificar, eu demoraria ali, talvez, sei lá, uns 40 minutos, escrevendo o código mesmo, né? Digitando e etc. e tudo mais. Todas as classes e etc. que ela fez ali para mim. Ah, e essa interação minha com ela demorou menos de 10 minutos, né? Para poder realizar isso. Então, eu vejo realmente uma alta produtividade que a gente pode alcançar em diversas áreas com o uso de inteligência artificial. E é muito isso que você falou. Se você realmente não está fazendo uma função estratégica dentro da empresa, se você não vai ser aquele cara que pilota, né, a inteligência artificial, é bom começar a pensar com carinho qual que é a sua função realmente e se ela vai ou não ser substituída no futuro por inteligência artificial, tá? Hoje, eu acho que estudar inteligência artificial é obrigatório para todos os profissionais, né? Perfeito. Léo e Jefferson, muito obrigada. Adorei passar esse início de manhã aqui de sexta-feira com vocês. Acho que foi bastante produtivo. Agradeço também todo mundo que conseguiu participar, entrar aqui.
Mandei aqui no chat que quem quiser continuar com a nossa conexão, que quem quiser também se manter informado sobre os próximos eventos, os próximos webinários, fazer parte da nossa comunidade Spark no WhatsApp, então o link está aí, podem entrar. E é isso, pessoal, mais uma vez, muito obrigada, tenham uma excelente sexta-feira e até o próximo evento. Tchau, tchau.